Olá, meus amigos, caros alunos da disciplina de Economia Política. Estou de volta aqui com vocês, professor Laci Marcos Dias, para mais uma aula sobre esse tema maravilhoso que impacta todas as nossas vidas e perpassa aí por direito, economia, filosofia, história, política, dentre outros temas tão atraentes que fazem o Estado, atuar de forma a interferir na vida real, no preço daquilo que você consome, no custo operacional do seu trabalho, no valor de cada bem adquirido, nas formas que você compra e adquire os seus bens móveis e imóveis. Bem, nós passamos na aula anterior pelo pensamento de Keynes, que estruturou e ganhou forma dentro de um modelo do welfare state, o estado do bem-estar social, antecessor a isso, o New Deal, e antecessor a esse momento, o rompimento com o pensamento clássico, da não interferência do Estado. E o Estado, então, ele passa a se preocupar com as políticas de curto prazo, de incentivo, de fomento, de organização do Estado para que se fomente a economia. Então nós precisamos de educação, nós precisamos de escola. Para que se vá para a escola nós precisamos de merenda, nós precisamos da merenda, precisamos do uniforme, precisamos do livro, precisamos de N fatores. E aí nós vimos que Keynes quebra o critério da superprodução e passa a organizar o mercado conforme a demanda. Então nós passamos a criar uma fórmula inversa do anterior. Vimos que Franklin Roosevelt implementa o New Deal, esse primeiro modelo aí do welfare state disseminado dentro dos Estados Unidos com as frentes de trabalho, sustentando aí, vendo que a pessoa que deixa de estar fora do mercado de trabalho, ela se torna um consumidor, um demandante de necessidades. E isso vai implementar na renda, vai refletir na economia, vai ser uma cadeia. E a gente pensa em economia, em política econômica, a gente tem que pensar em uma cadeia produtiva. Eu, para ter o leite dentro do supermercado, eu tenho que ter lá no início a pessoa que cria a vaca, a pessoa que tira o leite, o transportador, quem armazena, depois quem industrializa esse leite, quem movimenta, quem empacota. Posteriormente a gente tem a questão de distribuição, caminhões, estradas, leva, o imposto de um estado para outro, de uma cidade para outra, a prestação de serviço. Aí nós temos que ter o local aonde armazena e vende esse leite. Então, nós temos que ter uma demanda por esse leite. E isso é uma cadeia de produção que ela hoje é pensada e organizada e priorizada pelo Estado. Através do quê? Do Estado regulador. Ora, essa teoria surge com Miguel Agueta lá em 1974. Apesar de ser crítico do marxismo puro, aí nós estamos no período de Guerra Fria, discussão de blocos econômicos, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e Inglaterra. Posteriormente a gente tem o bloco comunista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, E esse contexto histórico aí surge a efervescência. Olha, o Estado precisa fazer tudo para todos, o Estado tem que dar tudo. Como é que vai funcionar esse Estado? Como é que nós vamos organizar esse Estado para ele não ser mínimo e também não ser macro? Como que nós vamos organizar as tarefas do dia a dia? Quem vai fazer determinada atividade? Bem, surge daí a tese doutoral de Michel Agueta, de 1974, que fala sobre a teoria da regulação. Bem, mas qual é o contexto dessa teoria? Bem, os regulacionistas, baseados em cima das críticas ponderadas no modelo keynesiano, eles fazem, dentro
de uma reformulação de pensamento. Gente, Escola da Regulação, França, tá? Michel Agueta é da França. Então, ele traz uma reflexão sobre o capitalismo e a crise que existe dentro do capitalismo. E aí, quando ele aborda a questão regulatória do Estado, ele traz a teoria do capitalismo monopolista. Ou seja, o Estado detém o monopólio do mercado. E ele faz esse pensamento por quê? Porque ele também apesar de ser crítico de Marx, como eu disse anteriormente, ele é do Partido Comunista Francês. Então ele traz esse movimento de que o capitalismo tem modelos que não são desenvolvimentistas, que são predatórios, de que o Estado precisa trabalhar não só com a acumulação de capital, mas que esse processo de acumulação de capital, ele precisa assumir algumas formas variadas, de que esse capital ele tem que ter um equilíbrio de forças entre o mercado e o próprio Estado, porque senão os industriais vão acabar voltando ao período liberal. Então ele traz essa crítica constituída dentro de uma lógica pseudo-comunista capitalista, digamos que seria associando a intervenção do Estado na propriedade, na liberdade das pessoas, como realmente é hoje. O Estado, ele intervém. A função social da propriedade é primordial. Se você tem uma fazenda, se você não trabalha nela, se você não produz, você não atinge a finalidade social daquilo ali. Então, o Estado pode chegar e te desapropriar e utilizar ela para reverter a produtividade e atender a finalidade da função social da propriedade. Mas nesse regime, o que ele coloca como conceito primordial é o seguinte: a regularidade do Estado ela está ligada a uma evolução da organização da produção, ainda entre trabalhadores associados e os meios capitalistas, o espaço de tempo que ocorre a valorização do capital, onde se desenvolve os princípios gerais de gestão do Estado, uma composição que permita que a demanda social seja ajustada conforme as tendências da capacidade produtiva. Tá? Esses são os principais postulados que eles trazem para fundamentar a base teórica deles. Em paralelo a isso, o conceito de regulação ele pode ser entendido como um conjunto de comportamentos institucionalizados, sejam formais ou informais, cuja função é fazer com que as decisões das pessoas sejam compatíveis com o regime de acumulação em que estão inseridas, que são um conjunto de leis, valores que deverão ou irão reproduzir e sustentar o caráter que o capitalismo vem a assumir dentro desse Estado. Tá. Aí surge um movimento contrário, que é o movimento do desenvolvimentismo, o movimento desenvolvimentista, que já pensa que a regulação ela vai ser um freio, vai ser um estanque dentro do crescimento do Estado. E ele acha que o processo de crescimento se dá através do acúmulo de capital para a melhoria do investimento. Esse investimento, observando a demanda, faz crescer a necessidade de mais demanda e assim por diante ele vai alavancando. Em paralelo a esses dois pensamentos do Estado regulador e o Estado de modelo desenvolvimentista, a gente tem outras formas institucionais que não deram muito certo, que é o regime de crescimento econômico conglomerado, né, que seria uma forma de que onde o Estado administraria os recursos e esses recursos seriam repassados para a iniciativa privada, mas essas formas de salário seriam administradas e pagas pelo próprio Estado. Isso não deu muito certo e nem
nem veio a calhar, né? Porque o que predomina e predominou dentro do mercado foi a teoria desenvolvimentista. Apesar de o Estado, e aqui nós estamos falando de Estado regulador, o Estado ele regula as atividades através do quê? Da Constituição, através dos seus órgãos específicos. No Brasil, por exemplo, nós temos como agências reguladoras a ANS, a ANTT, a Anatel, ou seja, é um modelo de interferência do governo dentro da limitação de contratar? É, mas esse modelo de limitação visa o quê? O bem-estar da população, o direito do consumidor, entre outros fatores. Mas a teoria desenvolvimentista, ela ficou mais forte porque depois da década de 70, ela volta lá em Adam Smith e vê, olha, a gente pode regular o Estado, mas a gente não pode interferir demais dentro dessa situação. Por quê? Porque a liberdade de contratar, de se formar, de multiplicar as riquezas, ela é infinita. E eu não posso limitar isso. Então, eu não posso limitar a questão do monopólio, de uma empresa ter várias outras empresas e continuar a especificar, não, olha, se você atua nesse mercado, somente esse ramo de mercado. Eu não posso e não devo fazer isso. Outra coisa, foi a criação de resultados de grupos econômicos, né? Aí você tem surgimento de órgãos internacionais dentro da América Latina, como o Mercosul, você tem hoje os BRICS, você tem a questão da NAFTA, você tem a questão da zona da Comunidade Europeia, zona do euro. Então, todos esses blocos, fora os investimentos multinacionais, o surgimento dos tigres asiáticos, o crescimento exponencial da China, a necessidade da internacionalização, ela faz com que o Estado ele seja regulador da atividade, mas ele não consegue regular a economia dentre o mercado particular. O investimento que é necessário para o crescimento daquela determinada área privada, ele pode ser subsidiado e direcionado pelo Estado com políticas de fomento, mas ele não pode crivar e ser, olha, aqui quem manda sou eu. Não existe. O Estado não dá conta de fazer isso. Dentro desse modelo de crescimento e regulação do Estado, nós temos alguns pontos chaves, igual eu falei. Do crescimento, o governo pode direcionar. Como é que ele direciona isso? Foi criado o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, aonde eu verifico a necessidade, olha, eu estou com crescimento na Zona Franca de Manaus, eu vou criar uma zona de livre comércio para fármacos em Anápolis. O governo começa a verificar setores e localidades potenciais e começa a liberar investimento para a iniciativa privada através de crédito público. E essa política de crédito público, ela é crivada dentro do orçamento. Então, nós começamos a ver que o arcabouço administrativo financeiro do governo, ele começa a ser desenhado e começa a ser responsabilizado. E a gente vê briga entre as casas de emendas parlamentares, investimentos, tanto vai para a educação, tanto vai para o setor de transportes. Por quê? Porque existem necessidades específicas de serem atendidas, como dizia Keynes, naquele exato momento. Desta forma, nós podemos verificar que surge um novo modelo de desenvolvimento, que hoje está pautado na Agenda 2030. Nós temos preocupação com o meio ambiente, com o lixo, nós temos a preocupação com os mares, coisas que anteriormente, a década de 70, 80, ninguém pensava nisso. Olha, vamos ter o crescimento econômico, vamos investir em fábricas, vamos investir em veículos, vamos criar asfalto, vamos explorar o petróleo. Hoje, e isso era necessário naquela época? Era necessário, era o momento, era uma escolha natural daquele momento.
Hoje nós revemos esse momento e falamos, gente, olha, precisamos investir em diminuir lixo, nós precisamos diminuir o consumo de carbono, nós precisamos de fontes alternativas de eletricidade, ou seja, a política econômica, o movimento econômico, ele não é vertical, ele tem que ser maleável, elástico, observando as tendências de gerações futuras. Tanto é que nós estamos hoje dentro de um arcabouço fiscal e econômico muito grande, porque nós estamos na transição da reforma tributária, nós temos a lei orçamentária anual, que é apresentada e tem que ser votada pelo Congresso até dia 31 de dezembro. Nós temos a questão das dívidas públicas dos estados, nós temos a questão do investimento do estado nas áreas prioritárias, e aí a gente tem portos, aeroportos, temos a questão do agronegócio, como vai ficar a logística de distribuição, o custo Brasil. Quanto é que nós gastamos hoje em transporte rodoviário? Por que nós adotamos esse modelo? Foi errado? Não sei se foi errado ou não, mas nós temos que rever esse pensamento. Transporte público urbano. Nós precisamos repensar essa forma. E da onde é que vai vir esse recurso? Como que vai ser esse aporte? Esse aporte ele é feito através de bancos de investimentos. No Brasil nós temos o BNDES, nós temos o Banco do Nordeste, nós temos o Banco da Amazônia, nós temos N setores que o governo prioriza para uma política. Fora isso, essa política ela é internacional também, porque os investimentos eles não vêm só dos recursos do nosso país, ele vem de fora. E aí, para um país de fora investir no nosso, existem critérios que nós temos que adotar, existem padrões que a gente tem para entrar na Organização Mundial do Comércio, para que nós possamos ter um comércio elástico entre China e Mercosul, entre Mercosul e a Comunidade Europeia, entre o NAFTA e a China. Então, tudo isso aí está interligado com o quê? Com a política fiscal e a política econômica. Ou seja, ela é um gênero que engloba várias espécies de atuação. Dentro desse modelo, nós temos os gastos sociais. Porque o nosso Estado, como a gente pode bem observar na Constituição, ele é um Estado democrático de direito, mas ele é um Estado social. Ele é um welfare state bem desenhado. Nós temos preocupação com a Previdência, nós temos amparo, nós temos o Bolsa Família de transferência de renda para as pessoas que não têm nada, nós temos o benefício de prestação continuada, nós temos aposentadoria especial para quem não contribui no caso do agricultor, entre outros e outros benefícios que o Estado provém para as pessoas. Fora isso, nós estamos vivendo uma crise de demografia de idade. Nós estamos invertendo a pirâmide etária. Nós hoje temos mais pessoas sexagenárias e menos pessoas para contribuir. Como nós vamos organizar essa política econômica? Como que nós vamos ter arrecadação para que o Estado desenvolva todas as suas atividades na saúde, na educação, no lazer, entre outras áreas, no investimento público, no combate à violência, na segurança, no crescimento de portos, aeroportos, na logística da infraestrutura do país. E nós somos um país continental, com mais de 5 mil municípios. Então, essa é uma dificuldade real que os sistemas econômicos e políticos enfrentam na questão econômica. Fora isso, vamos aqui considerar dois momentos, praticamente históricos, né? O que é o Estado desenvolvimentista, né? Ele pretendia o quê? A revolução nacional das indústrias, países periféricos, subdesenvolvidos. Já o new desenvolvimentismo, ele pretende conservar a autonomia nacional, mas prometer o quê? Um crescimento econômico com
taxas mais elevadas. Através de quê? De um parque industrial mais consolidado. Outra questão no desenvolvimentismo, no início, a questão de que ele considerava frágil a indústria nacional. Existia um protecionismo, uma proteção muito forte, tarifas elevadíssimas para importação. Já no novo modelo, ele considera a indústria nacional o quê? Forte, madura e capaz de competir de igual a igual com o mundo. Então tem a diminuição do protecionismo, tem a formação de blocos, a conjunção de vontades para começar. E nós aqui nesse bloco, a gente está praticamente dando um spoiler do que é o bloco seguinte, que é a globalização. Tá vendo como é que tudo vem amarrado? Lá de Adam Smith tinha globalização? Tinha, porque todos os recursos vinham da exploração das colônias, o Estado não interferia. Verificamos que esse modelo não deu certo, veio o ápice da Revolução Francesa, a quebra da Bolsa de Nova York, a Primeira Grande Guerra, consolidação dos estados geográficos na Europa, continua o imperialismo britânico, mas surge um novo modelo de Estado, preocupado com as necessidades básicas do quê? Dos cidadãos, baseado em cima da segunda geração de direitos, da saúde, educação, lazer e o emprego como foco principal para o crescimento. Posteriormente, nós vemos que o Estado ele começa a regular, ele começa a interferir nesse crescimento e começa a lançar bases o quê? Para a proteção da indústria nacional, das suas próprias riquezas. E a gente vê que isso aí não dá certo, ele já modifica, olha, minha indústria está forte, está madura, vamos agora passar para um outro patamar. E por fim aqui dessas características, ele apoia o quê? Uma política de substituição, de importação. Ou seja, eu não vou produzir isso aqui, eu vou trazer de fora porque compensa mais. Já no novo modelo, a gente considera o quê? O equilíbrio do PIB. Gente, palavra-chave para o estudo de economia política. PIB, Produto Interno Bruto. Taxa de crescimento populacional, ou seja, quantas pessoas nascem por ano, quantas pessoas morrem, quantas pessoas, qual a faixa etária dos trabalhadores, ordem cronológica de fatos e históricos, análise de dados, levantamento de estratégia política, tem que levar em consideração dados, IBGE, IPEA, censo demográfico, nível de escolaridade, faixa salarial, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. E esse movimento, ele vem o quê? Com um novo desenvolvimentalismo. Por quê? Porque ele verifica que a natureza real dos bens não é só commodity, ou seja, vender só o produto in natura, mas é o produto agregado, é o produto manufaturado. Vender apenas o ferro não resolve o nosso caso. A gente precisa comprar chapa de aço, a gente precisa que ele seja transformado em liga metálica. E essa indústria de transformação, esse crescimento, esse parque industrial, ele agrega valor a esse produto. Então foi começado a verificação do quê? Do crescimento. É aí que a gente tem as bases da indústria nacional, que a gente tem a modificação, a famosa indústria de transformação. Outro fator e fundamental, e esse aqui a gente tem até a lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é a emenda complementar 101, a gente vai ver ela aqui. Até 1950, até 1980, o Estado ele não tem responsabilidade fiscal. Ele trabalha com números, com volatilidade, ele traz assim, uma interpretação meio que vulgar da responsabilidade do Estado. Já a partir da Constituição de 88, ela estabelece, e aí nós temos aqui a finança pública. A lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública, concessão de garantias, emissão e resgate de título, fiscalização financeira da administração direta e indireta. E esse aqui você tem lá a lei do Conselho Monetário Nacional, que é a 4.595/64.
Então, começa a estruturar uma responsabilidade fiscal, econômica, de que o país não pode gastar mais do que arrecada. Precisa ter um fundamento muito de responsabilidade. Eu não posso alterar o jogo a todo momento conforme a minha necessidade. E a gente está passando por um momento de transição muito grande hoje, agora, né? Nesse governo. Busca recurso, desvincula recurso, cria taxa, muda taxa, aumenta imposto, reforma tributária. Qual a segurança jurídica da responsabilidade fiscal para o investidor fazer um aporte financeiro dentro do nosso país? Isso aí é fundamental. E na próxima aula que a gente vai ver globalização, isso afeta diretamente todo o caráter macroeconômico. Porque dependendo do tipo de legislação que você tem, o investidor não vem. Dependendo da forma com que você trata a política do Banco Central, hoje nós temos aí a independência da política financeira de juros do Banco Central. E eu quero ter uma interferência política muito grande dentro disso. Porque, por governo, estatística é a arte de transformar números da forma que me convém. E isso não pode ser desse jeito na economia política. Nós temos que ter a responsabilidade fiscal, nós temos que dizer da onde nós vamos retirar, para onde vamos colocar e qual a finalidade desse aporte financeiro. Isso trouxe grandes benefícios, mas também consequências enormes, porque países não conseguiram se alinhar a esse freio monetário. O desregramento fiscal hoje é a grande dificuldade para a inserção nos mercados internacionais e para o próprio crescimento, o investimento do próprio governo dentro do seu território nacional. Então nós temos que ficar muito atento a isso. Meus amigos, próxima aula globalização, não esqueçam de ler a nossa Constituição, as leis adjacentes, fazer uma boa análise das referências bibliográficas que são colocadas para vocês, além de assistirem, é claro, as aulas com o seu caderninho, fazendo as suas anotações e necessitando, retirando as dúvidas através do tutorial. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus.